Olá, meus amigos do Facebook. Aqui quem fala com vocês é o Diácono Gerdau. Eu estou assistindo a televisão, também se atualizando nas notícias, né? Porque a gente que trabalha o dia inteiro, a gente quase não tem tempo para essas coisas. Então a gente apenas dá uma passada, só uma visualizada. Mas agora que eu estou aí 4 dias de folga, né? Então estou me atualizando nas notícias. Eu estava observando aí que vai ser criado ou já está criado uma CPI do Covid. E até que está demorando isso daí, porque a gente tivemos muitos problemas na saúde. A saúde pública, ela está escassa. O problema é que houve muitas brigas e guerras por partes partidárias e políticas. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, que foi o meu candidato favorito, a qual eu votei nele, ele não pôde trabalhar direito pelo Brasil. Só nos seus primeiros anos foram muitos fake news contra o seu respeito, foram muitos disque-disque, atrapalhos daqui, atrapalhos dali. Quer dizer, a outra parte política que odeia Bolsonaro, que odeia os cristãos, ficaram o tempo todo trabalhando contra, o tempo todo ali, tentando atrapalhar o trabalho do Bolsonaro. Já no segundo ano, ocorreu o coronavírus, que se expandiu pelo mundo todo. Não foi local, foi ao mundo inteiro. Atacou Israel, atacou a Alemanha, atacou os Estados Unidos, atacou a China, que já veio de lá, atacou o Japão, Argentina, Uruguai, Brasil, enfim. O coronavírus ele se expandiu para o planeta Terra, para o mundo todo. Mas a outra classe política, que se diz esquerdas, comunistas, que odeiam cristãos, eles atribuíram o coronavírus na culpa de Bolsonaro, na culpa do presidente, sabendo que ninguém é culpado com o coronavírus, e menos a China. Não vamos ficar também apontando a China é culpada, a China isso, a China aquilo, porque tudo isso nada mais é do que vem dos laboratórios de Satanás. Quem é espiritual vai entender do que eu estou falando espiritualmente. Quem não entende vai se escandalizar da forma que eu estou me expressando. Porém, a culpa não é do Bolsonaro e de nenhum dos presidentes e nenhum dos governantes. O coronavírus é uma pandemia, uma epidemia seguida de pandemia, que também já está escrito na palavra de Deus, cujo significa que são sinais da vinda de Jesus. Significa que no Apocalipse, após o arrebatamento da igreja, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, essa pandemia vai piorar durante o período da grande tribulação. Não só pandemia, como muitas outras doenças graves, tudo vai ocorrer ao mesmo tempo. E aí quem eles vão atribuir? Hoje eles têm atribuído tudo isso também contra o Bolsonaro, ao nosso presidente. Eu não vim aqui em redes sociais defender o Bolsonaro e também não estou aqui para falar de classe política e defender nenhuma. Mas eu estou aqui a parabenizar essa CPI do Covid. Por quê? Tudo começou quando os nossos governos, os nossos governantes, eles resolveram se levantar contra a Igreja de Cristo. Foram tão pessoas usadas por Satanás, tão pessoas cegas até, que eles achando que, fechando os templos, achariam que iriam abafar o caso do Evangelho. Só que eles esqueceram que eles não estavam se levantando contra a igreja placa, mas contra a Igreja de Cristo, que somos nós. Quantas as portas das igrejas estavam fechadas, sendo proibidas, nós que eram realmente verdadeiros cristãos, nós estávamos o tempo todo em oração, o tempo todo falando com Deus.
Porque quem tem uma vida com Jesus, quem tem uma comunhão com Jesus, ele não se preocupa. Ele não se preocupa se vai estar aberto uma igreja ou não. Mas ele se preocupa com o próximo. Porque ele sabe que antes dele ser cristão, antes dele se tornar servo de Deus, ele precisou entrar de dentro de uma igreja, como eu precisei. Como eu precisei. Então, quando surgiu o fechamento das igrejas, as proibições das igrejas, quando surgiu que a nossa igreja, templo, teria que passar por um STF, coisas que não deveria, os caras estavam julgando se nós tinha direito ou não de cultuar a Deus, como se fosse Deus. Só que naquele exato momento, quando todos eles estavam batendo o martelo, eu estava lá, no meu silêncio, eu assisti tudo, mas no meu coração, aqui dentro de mim estava falando, a maldição está sobrevoando a vida de cada uma dessas pessoas. Então, eu quero dizer que muitos políticos, a partir de agora, vão decair. É a maldição que você está jogando? Não, eu não jogo maldição. Eu aprendi a abençoar para mim ser abençoado. Mas quando se trata de pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo, eles mesmos puxaram a maldição para eles. E agora a casa vai cair. Quando um certo cidadão resolveu tentar prejudicar Bolsonaro, para que levante uma CPI contra ele, contra a pessoa dele, contra a presidência. Aí o que aconteceu? Então vamos fazer uma CPI no geral. E é o que vai acontecer. Muitos governantes a partir de agora vão decair. Muitos prefeitos a partir de agora também vão decair. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Jesus, nós que somos templos do Espírito Santo, todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Jesus, que estava orando para ajudar as pessoas, que estava orando para que as igrejas fossem abertas, para que ali nós possamos adorar a Deus, cultuar a Deus, porque lá dentro é o lugar propício para isso. Nós que estávamos orando pelas pessoas nos hospitais, nós que no início da pandemia tivemos muitos joelhos dobrados nas esquinas, nas calçadas, nas praças, nós que estivemos ali até então orando de frente aos hospitais, nas nossas casas ou de dentro de um templo, estendendo a mão em direção aos hospitais, para que pessoas sejam curadas, ou para que mesmo que as pessoas morressem, mas morressem pelo menos salvos. E nós estávamos fazendo esse trabalho, mesmo com a igreja fechada. Só que essas pessoas, esses políticos, estavam se levantando contra a igreja que estava em oração. E isto me lembra uma história lá do passado, do Antigo Testamento, quando Moisés foi chamado por Deus, escolhido e chamado por Deus, para libertar o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava sofrendo e padecendo na mão de Faraó. Então Moisés chegou lá para Faraó e disse: assim diz o Senhor, que é para você libertar o povo, que o povo tem que sair cultuar a Deus no deserto. Mas Faraó o tempo todo ficou proibindo, o tempo todo impedindo. Só que ele estava impedindo a quem? O povo de Israel? Sim, a igreja de Cristo. E aconteceu o quê? Todo mundo conhece essa história. Até o mais ímpio, o ateu também conhece essa história. Que veio as 10 pragas para o Egito. E o povo de Deus não foi atingido por essas pragas. E nós conhecemos toda a história até a travessia do Mar Vermelho. Não seria o caso hoje? Depois de tanto impedir nós, os crentes, nós, a igreja, de tanto nos impedir de buscar a Deus, cultuar a Deus, não seria agora o momento de colher esses frutos? Porque nós que somos crentes, nós também colhemos os nossos frutos. Por isso, quem é temente a Deus, ele procura fazer as coisas certas com Deus, não importando
O que pensam, o deixo de pensar. Mas o que importa é o que ele pensa com a vida com Deus. Porque todos nós vamos colher os frutos. E agora está na hora de todos esses políticos que se levantaram contra a igreja a colher os seus frutos. Nós temos um grande problema de políticos evangélicos. Grandes problemas de pessoas que se dizem cristãos, mas não são. São pessoas mentirosas, pessoas hipócritas, pessoas que estão falando de um Deus que desconhece, pessoas que falam de Jesus apenas pela história que está na Bíblia, mas não tem o conhecimento dele pessoalmente, não tem um encontro, não tem uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus. A gente vive na base de crítica. Pessoas nos odeiam da forma de falar, da forma de se vestir, ou de algo para se usar. Tudo para representar o cristianismo. Mas são pessoas que desconhecem a Jesus, que desconhecem a Deus. Pessoas que se dizem que lê a Bíblia, mas não pratica a palavra de Deus. Então essa CPI está sendo levantada não só contra o Bolsonaro, mas também contra todos os nossos governantes, incluindo governadores, prefeitos, se possível for vereadores, senadores e deputado federal e estadual. Sabe por quê que hoje, sabe por quê que hoje muita gente está morrendo nos hospitais, nas UTIs? Não é só por conta do coronavírus, mas por conta de que não há leitos, por conta de que não tem mais oxigênios. Mas tudo isso está sendo atribuído a quem? Ao Bolsonaro. Jogam nas costas do Bolsonaro. O cara entrou ontem na presidência, eu estou jogando nas costas do Bolsonaro. Só que muitos de vocês esqueceram que tudo isso que nós estamos colhendo é a semente plantada da política lá de trás. Desde a época de Collor, nós temos colhido muitos frutos ruins. Quando via um fruto bom, aparecia outro fruto podre no meio. É uma árvore, sabe? Foi uma árvore, sabe? Totalmente errada. Sabe aquela árvore que quando ela brota, ela cresce, dá 3, 4 frutos bons e o resto joga tudo fora? É essa árvore que nós estamos colhendo. Se hoje nós estamos em hospitais, se hoje nós estamos com problema lá nos hospitais, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é do governante lá de trás. O que o Bolsonaro está plantando hoje vai refletir no futuro. Se porventura entrar um outro presidente no lugar do Bolsonaro e esse outro presidente tiver problemas, a gente vai atribuir a mesma semente do governo anterior. Tudo que nós colhemos hoje vem dos governos anteriores. Desde Dilma, Lula, Collor, Fernando Henrique, etc, etc e etc. Então não tem como atribuir um fruto, uma semente de um fruto, a aquele que está no futuro, no presente, digamos assim. Então essa CPI está sendo levantada para acabar com essas partes políticas que se levantaram contra os cristãos. Sabe aqueles políticos que ficavam falando bonito em redes sociais? Todo mundo criticava, eles apareciam com a maior cara lavada e falavam bonito. Eles falavam assim, com aquela carinha de santo. Assim. Vamos pensar no amor ao próximo. E eles não praticam. Vamos preservar a saúde das pessoas. Eles não praticam isso. Vamos evitar as aglomerações de dentro das igrejas. Eles não praticam isso. Quer dizer, estavam impedindo de nós cultuar a Deus de dentro da igreja. Só que eles se esqueceram. Eu via muitas mensagens nas redes sociais, grupo de WhatsApp, cristãos que ficaram totalmente revoltados com a situação. Só que eles estão tão revoltados com a situação que eles não estão sabendo lidar
colocou a situação na luz da Bíblia. Eu aprendi isso. Tem cristãos aí que estavam querendo fazer um movimento, sair nas ruas com cartazes, igrejas abertas e etc. Não, cristão não faz esse tipo de coisa. Cristão, ele dobra os joelhos, ele pega a palavra de Deus, levanta para o céu e fala: Senhor, a tua palavra tem que ser cumprida. Tem muitas almas sofrendo aqui fora. E o único lugar é de dentro de uma igreja. Sem falar de pessoas que se dizem cristão, que falam que pregam o falso evangelho, mas na verdade, que falam que pregam contra os falsos evangelhos, mas na verdade são pessoas dos saduceus. Sabe que tipo de pessoas de saduceus? Sabe aquele fermento que a Bíblia cita em Marcos? Fala sobre o fermento de Herodes? É aquela ideologia do mundanismo. Então é isso que está sendo colocado nas pessoas. Então essa CPI foi levantada justamente para isso. Para mostrar de que esses mesmos governantes que se levantaram contra a Igreja de Cristo, vai ser mostrado agora todas as podridões deles. Aqueles que ficavam falando bonitinho em redes sociais, agora a podridão vai aparecer. Cadê o dinheiro, senhores governantes? Cadê o dinheiro dos hospitais? Cadê o dinheiro da saúde, senhores governantes? Por que que o povo brasileiro ainda está passando fome, senhores governantes, e vocês não? Enquanto vocês estavam se levantando contra a Igreja de Jesus, nós tivemos e temos até agora homens de Deus, mulheres de Deus trabalhando para o reino de Deus, com a distribuição de cestas básicas. Eu posso citar o nome de alguns sem medo de dizer? Eu posso dar o exemplo de um amigo meu, de um grupo de WhatsApp, um grande homem de Deus, pastor Érico de Souza. Mesmo em tempo de pandemia, mas ele está lá, distribuindo cestas básicas. Ele está lá, construindo uma casa para um irmão, para uma irmã, mas está trabalhando. O que falar do irmão Júlio, que também não está indo na igreja, mas serve a Jesus, baseado nas Sagradas Escrituras. Mas ele, o que ele faz? Faz a distribuição de cesta básica. Todos nós estamos trabalhando. Pastores aqui da região da cidade de Campo Largo estão trabalhando. Homens e mulheres de Deus, obreiros e diáconos também estão trabalhando. Uma igreja aberta é uma igreja que vai trazer muitas pessoas sofrendo de dentro de uma igreja. Não é fora. Certa vez, eu falei com alguns políticos daqui da cidade de Campo Largo. Eu falei para eles da seguinte forma: vocês só entendem um lado da coisa, que é tapar buraco da cidade. Vocês só entendem um lado da coisa, que é fazer rua, que é fazer ponto de ônibus, que é mandar cortar mato. Mas o lado espiritual vocês não conhecem. Não é vocês que vão em casa bater palma para falar de Jesus. E muitas das vezes as pessoas nos atendem com lágrimas nos olhos. E manda a gente entrar para fazer oração. Porque aquela família está sendo destruída. Filho nas drogas, jovens se destruindo, morrendo. Pessoas se matando. Nós estamos fazendo esse trabalho. Só que nós precisávamos sim de uma igreja, de um templo aberto para que a gente possa trazer essas pessoas. Sabe por que nós falamos dessa forma? Sabe por que eu falo dessa forma? Porque o teu gabinete, senhores prefeito, vereadores, deputados e governadores, os seus gabinetes não traz esse tipo de pessoas. Os seus gabinetes não acolhem pessoas doentes espiritualmente como nós acolhemos. Os seus gabinetes não traz para dentro pessoas drogadas como nós trazemos para dentro das nossas igrejas. Bandidos, vocês não trazem, nós trazemos também. Porque ali vai ouvir a palavra de Deus e vai se converter. E se você recolhe alguém no seu gabinete, vocês não têm o que falar. Vocês não sabem o que falar, porque vocês não têm a direção do Espírito Santo e nem da palavra de Deus. Nós temos. Porque nós vivemos isso daí. Nós temos essa vida. Nós temos essa comunhão com o Espírito Santo. Nós temos isso. Por isso que vocês, senhores,
vou ser investigado pela CPI. E em nome de Jesus, Deus queira agora, aleluia, glórias a Ele. E eu vou estar orando a esse sentido, para que todos comecem a cair um a um. Está na hora. Sabe por quê? Porque se vocês hoje estão no poder, primeiro, Deus permitiu. Segundo, nós votemos nos senhores. Todos os governos que vocês, que estão na mão de vocês, foi constituída por Deus. Todos os governos foram constituídos por Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer os nossos governantes. E os nossos governantes, o que eles têm feito? Coisas erradas, coisas ruins, para destruir as pessoas, para destruir o povo e pensar no próprio nariz. Mas nós estávamos ali obedecendo. Só que quando nós estávamos obedecendo, a gente estava engolindo a seco. Eu, particularmente, estava obedecendo, mas entalado na minha garganta. Mas eu orava a Deus e falava para o meu Senhor: ó Deus, como que o Senhor nos ensina a obedecer certos governantes que hoje estão destruindo com a igreja, que hoje é capaz de me matar ou de me prender se eu pregar o teu evangelho nas praças. Como que eu vou obedecer uma ordem desta? Aí vem uma palavra que diz: antes melhor obedecer a Deus do que a homens. Então é aí que entra o juízo de Deus. Eu sempre tenho falado, eu falei nas redes sociais, eu falei para os irmãos, eu falei para os crentes. Não é de sair nas ruas, fazer manifestação, porque crente não faz isso. Crente ora, crente clama. Querem fazer manifestação? Vamos, de uma forma diferente. Cada um de nós, vamos para nossas respectivas igrejas e vamos dobrar os joelhos lá na frente da igreja, das portas fechadas. Porque é isso que o mundo quer. O mundo quer que a gente faça isso. Porque os celulares vão gravar, vão tirar foto, vão aparecer nas redes sociais. Agora, se vai comover a Deus, não sei. Se vai indignar a Deus, também não sei. Mas uma coisa é certa: se está dentro da palavra de Deus, já era. E é isso que vai acontecer. Eu tenho falado que eles têm se levantado. Eu falo para muitos cristãos, eu falei para muita gente das redes sociais, no grupo de WhatsApp. Porque tem uns cristãos que é muito cabeçudo demais. Eu falei: calma pessoal, calma, vamos orar, temos que orar e orar. Vamos continuar trabalhando. Se tudo isso está acontecendo, porque Deus também permitiu. Assim como permitiu lá com o faraó. Se tudo isso está acontecendo, é porque Deus está chacoalhando a árvore. Tem muitos frutos podres no nosso meio que já está caindo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos conversando, umas 2, 3 semanas atrás, com o pastor Érico. Ele até falou uma coisa realmente verdade. Agora é o momento, ele mesmo não ajuda até a falar nessa parte. Como ele tinha comentado comigo. Ele disse: agora é o momento de saber quem é a igreja de Cristo e quem é apenas simpatizante. A verdadeira igreja de Cristo vai continuar no trabalho, a verdade é essa. Com a igreja fechada não, ele vai continuar pregando o evangelho, evangelizando, falando de Jesus, tem as redes sociais para isso. Os simpatizantes vão decair. Aí quando eles retornarem, eles vão retornar como ímpio. Foi bem assim que o pastor Érico falou. E é verdade. Então é o momento que a igreja estava sendo chacoalhada. Porque de dentro de uma igreja pode ter milhões de pessoas de dentro de um templo. Mas será que aquelas milhões de pessoas são todos cristãos? Será que a maioria dessas pessoas são tudo realmente de Jesus? Porque uma é você estar no meio de uma multidão. Jesus teve três tipos de esferas junto com ele ali. Dos amigos estratégicos, dos amigos necessários e dos amigos íntimos. Jesus teve 3. Os amigos estratégicos que Jesus teve naquele momento são aquelas multidões que acompanhavam. Os 500 seguidores de Jesus eram tudo estratégico. Já os necessários, amigos necessários para Jesus, para a proclamação do Evangelho,
eram quem? Os 12 apóstolos. Inclusive um, que era para ser necessário, foi Judas, o traiu. Mas Jesus teve 3 amigos íntimos, que foram Pedro, João e Tiago. É onde ele falava mais das confidências. É onde ele trazia mais para perto dele. Então, se Jesus teve isso, nós também temos. Nós temos que viver essas 3 esferas da amizade. Mas isso é algo que amanhã, lá na frente, eu vou preparar uma pregação sobre isso. Eu já tenho praticamente tudo pronto. Mas eu abri esse ao vivo para falar da CPI. E tudo que eu falo está ocorrendo, vem na hora. Não foi nada preparado. Simplesmente eu resolvi, vou abrir um ao vivo e vou falar. Porque eu estou vendo, da minha visão espiritual, muitos políticos estão decaindo. Vão perder os seus mandatos antes do tempo. Em alguma parte do Brasil, não estou falando da minha cidade, nem da minha cidade vizinha, nem do estado de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Eu estou falando que algum lugar vai cair. E vai ser mostrado para o mundo todo que ele roubou o dinheiro dos cofres públicos, que ele tirou o dinheiro, que ele desviou o dinheiro para compra de oxigênio, que ele desviou o dinheiro das verbas para a saúde. Muitos dos nossos familiares e amigos estão morrendo, não é só por conta do Covid, mas por conta de falta de verba. Há muita ganância nesse meio. A ganância pelo dinheiro. E os nossos políticos, que se dizem cristãos, estou falando da bancada evangélica. Se esse vídeo chegar até vocês, e essa parte agora, vocês pudessem ouvir, eu vou dizer, se converta. Volta às práticas das primeiras obras. Aliás, assim diz o Senhor. Abandona o teu cargo político e volta para o altar. Porque vocês já foram reprovados há muito tempo. Tem muitos aí que se dizem pastores, lá na bancada evangélica. Pastor A, pastor B. Bispo A, bispo B. Só que a unção de vocês já foi retirada há muito tempo. Há muito tempo. É só nome. Tirou o pastor A, pastor B, bispo A e bispo B, ficou só o nome, já era. Você fica desconhecido para todo mundo. Fica desconhecido para todo mundo. Então essa CPI, vamos todos orar para que essa CPI venha acontecer. Para que realmente seja mostrado a verdadeira história dos acontecimentos nos dias de hoje. Agora eles estão tudo quietinho. Depois que foi falado sobre essa CPI, calaram a boca. Ficaram no silêncio. Agora as igrejas vão voltar ao normal. Pelo menos com 30% de capacidade, agora vai voltar ao normal. Por que será que agora liberaram? Por que será que agora liberaram os comércios? Por que será que agora ficaram tudo quieto? Sabe por quê? Porque uma única palavra fez com que vários políticos se calassem. CPI. Esses políticos têm mais medo de uma CPI do que de Deus. Esses políticos têm mais medo de uma CPI do que do diabo. Esses políticos têm mais medo de uma CPI do que a própria morte. Vai cair. Muitos vão cair. E ai daqueles, Espírito Santo, que praticaram a maldade o tempo todo contra a igreja de Jesus. Todo mundo fala, é perseguição religiosa, é perseguição religiosa. E eu falava, não é perseguição religiosa. Só aconteceria uma perseguição religiosa, sendo que se tudo fosse liberado, menos os cultos. Se as noitadas de danceterias fosse liberado e os cultos não, boates, tudo fosse liberado e os cultos não, aí sim podemos dizer que seria sim uma perseguição religiosa.
Mas por enquanto não é uma perseguição religiosa. Dá indícios que seria, mas não é. Porém, o STF está se levantando contra de que uma escola lá em outro estado tirasse as Bíblias de suas bibliotecas. Já estão proibindo. Porque o maior foco da usina de Satanás está no STF. O STF são pessoas que foram criadas por Satanás. É um laboratório de Satanás. Vamos estar de olho, é um laboratório de Satanás. E como que nós vamos tirar eles de lá? Só pela mão poderosa de Deus. E se eles ainda estão lá, porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, porque tem algo grande para acontecer. Porém, vou dizer para encerrar, nada vai mudar a partir de agora. Tudo vai piorar. Nossa, Jordão, você é crente falando que tudo vai piorar? Sabendo que o povo, a esperança do povo é que mude e que acaba tudo isso. Se eu falar que tudo vai mudar, se eu falar que tudo vai melhorar, sabe com quem que eu vou contra? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus só aponta para as coisas piores do futuro. Por isso que já foi descrito o Apocalipse. Quer coisa boa? Quer uma esperança de vida? Se converta. Entrega a vida para Jesus. E entra junto conosco. Vamos morrer pelo Evangelho. Vamos morrer pelo próximo. É isso que nós temos que fazer. Morrer pelo Evangelho e morrer pelo próximo. Então essa CPI, que seja levantada. E repito, muitos agora vão decair. Principalmente aqueles que se levantaram contra a Igreja de Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Viu como que o silêncio faz? Irmãos, viu como que é a oração? Viu como que a gente age sobre a palavra de Deus? Viu? Viu como que funciona? E eles mesmos caíram na própria armadilha. Por causa de um abestalhado que preparou uma conversa com o Bolsonaro para prejudicá-lo, acabou prejudicando todo mundo. Esse cidadão foi até expulso do partido. Então significa que a mesma corda que eles penduraram, que eles colocaram para pendurar os nossos pescoços, eles mesmos se penduraram. O mesmo abismo que eles prepararam para jogar nós por o abismo, eles mesmos estão se jogando. A justiça de Deus prevalece na vida daqueles que servem a Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.